O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante dele e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é quem falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Peçamos, fala, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Prezados casais, irmãos e irmãs na fé, bem-vindos, bem-vindas ao nosso acampamento de casais. Com o amor, vamos mais longe, com certeza. Com o amor de Deus, você vai mais longe. Com o amor do seu esposo, você vai mais longe. Com o amor da sua esposa, você vai mais longe. Com o amor que brota de Deus e atravessa o seu esposo, a sua esposa, você vai longe. Seus filhos irão longe. Aliás, você pode dizer para o seu esposo, para a sua esposa: com o seu amor eu vou mais longe.
que é para acordar o esposo e a esposa, para despertá-lo para esse final de semana, para preparar o terreno, porque a palavra nos afirma e nós cremos, não existe terreno ruim, existe terreno que não foi cultivado como deveria ainda. Se o terreno for bem cultivado, ele frutifica, os frutos vêm. Então é preciso que você não desacredite do amor, que você creia no amor, vamos falar mais de forma positiva, que você creia no amor, que você acredite no amor, que você testemunhe o amor, porque o amor, isso para nós em Betânia é muito, muito, muito importante. Só o amor tem o poder de transformar as pessoas. Nenhuma outra força muda ninguém. As pessoas até tentam por um tempo, por um período. A única força capaz de mudar uma pessoa é o amor. É por isso que, pelo amor, com o amor, no amor, você vai mais longe. Aquele que Deus te deu, aquela que Deus te deu, vai além, se supera, transcende, é capaz de ir ao encontro do seu melhor. Esse final de semana testemunhará isso para você. Por isso, desde já, vá tomando posse. Desde já, vá permitindo que Deus realize. Vá dizendo: Senhor, eu abro o meu coração, eu abro as portas da minha família, da minha casa, para poder experimentar tudo aquilo que tens para mim nesse final de semana. A palavra de Deus chama atenção para a missão. Que maravilha poder começar esse acampamento lembrando a vocês, casais, da sua missão de cristão. A missão acontecerá na confiança e na perseverança. Gravem essas duas palavras chaves, essas palavras força para você nessa missa de hoje. Confiança e perseverança. O Evangelho de Mateus capítulo 10 descreve para nós, e já vem fazendo ao longo da semana, a missão que Jesus confia aos apóstolos, aos discípulos. E vai descrevendo aquilo que acompanhará o discípulo à medida que agir em nome de Jesus, que seguir Jesus. Jesus pede em São Mateus que os discípulos percorram terras, lugares onde ele deveria ir. É missão do discípulo, da discípula, ir aos lugares, estar nos lugares onde Jesus deveria ir. E a primeira pergunta que se levanta para você, casal, nesse início de acampamento é: quais os lugares que um casal cristão deve ir? Desenvolver a sua missão. Que lugares? Aonde você é chamado a estar como esposo, como esposa, como pai, como mãe?
como testemunho de família cristã, tão necessário nesse tempo que se chama hoje. Necessário. Onde você é chamado a ir, em nome de Jesus. Nos lugares onde ele deveria estar. Comece a refletir sobre a sua missão. Esse tempo de acampamento, esse tempo de Kairos para você, para que você comece a refletir desde já sobre como você tem desempenhado a sua missão de família cristã, a sua missão de casal cristão. De forma toda particular, o Evangelho de hoje não deixa dúvidas. Olha o que diz esse versículo 16. Eis que eu vos envio. Eu vos envio. Casais cristãos, é palavra de Jesus para você, para vocês. Jesus envia vocês em missão. Quando você se aproximou do sacramento do matrimônio, quando você abraçou a fé, se aproximou do sacramento do matrimônio, você assumiu, na radicalidade do seu batismo, na radicalidade do sacramento do matrimônio, você assumiu a missão e se tornou enviado por Jesus, para estar nos lugares onde ele deveria ir. Isso decorre que o seu jeito de ser casal, o seu jeito de ser família, o seu jeito de ser esposo e esposa, precisa estar marcado por esse envio de Jesus. O apóstolo, o enviado por Jesus, não vai de qualquer jeito, não se posiciona de qualquer jeito, não se coloca de qualquer jeito. O capítulo 10 de São Mateus vai descrever o comportamento, as armas, a armadura do apóstolo de Jesus, do que ele se reveste para poder estar na missão. E aí quando chega no versículo 16, ele dirá: eis que vos envio, mas vos envio como ovelhas no meio de lobos. Como ovelhas no meio de lobos. E o lobo está aí, rodeando, esperando a chance, esperando o momento de pular sobre você, esposo, e fazer com que você desista da sua missão. O lobo está ali, atento, esperando o momento de pular sobre você, esposo, e fazer com que você desista da sua esposa. O lobo está ali, atento, olhos grandes, para devorar você, esposa, para que você desista da sua família. Por isso Jesus já deixa avisado, deixa claro, Deus não engana, até porque ser cristão é nadar contra a correnteza. Não se alarme. A descrição do capítulo 10, a partir do versículo 16, deixa claro que será com perseguições, que não será fácil exercer a missão no meio do mundo, até porque se nós vamos ao Evangelho de São João, esse mundo se refere a todas as forças adversárias a Deus, contrárias à vontade de Deus, contrárias a Jesus. Por isso ele não dará trégua, o mundo não dará trégua. Se João usa a imagem do mundo,
Mateus chama a figura do lobo, porque fala a uma comunidade de judeus novos, que sabe bem o significado do pastoreio do Senhor, sabe bem a necessidade de que a ovelha tem de estar próxima do pastor. A única salvação da ovelha contra o lobo, a única coisa que salva a ovelha do lobo é estar junto do redil, é estar junto do rebanho. Por isso, que bom que você veio à Canção Nova, que bom que você se dispôs, largou suas atividades, teve a coragem. Eu preciso te dizer isso, porque muitos não têm essa coragem. Que bom que você tem essa coragem de largar as suas coisas, largar o seu trabalho, deixar o seu trabalho, deixar os seus negócios, deixar as suas muitas atividades nesse mundo que corre tanto em que a gente vive, as muitas desculpas que a gente dá para não estar diante de Deus, para não ouvir os ensinamentos de Deus, porque nós somos mestres em dar desculpas. E que bom, você disse sim e veio. Por isso é para você, saiba que a única coisa que salva a ovelha do lobo é ela permanecer próxima do rebanho, próxima do redil, junto do pastor. Por isso, louvado seja Deus que você veio. Aliás, dê uma salva de palmas para você, porque você merece. Você veio à Canção Nova. Parabéns para você. Felizes daqueles que virão esse final de semana ainda, que estão chegando. Você veio para estar próximo do pastor. Saiba que o lobo que ronda a sua casa já está enfraquecido. Vá tomando posse, porque o lobo que ronda a sua casa, a sua família, já está enfraquecido, já está perdendo a força pelo simples fato de que você se dispôs a estar junto do pastor esse final de semana, a se aproximar dele, a beber da fonte, junto desse território santo que é a Canção Nova. Que bom que você veio. Repito, a única coisa que tira a ovelha das garras do lobo que aí está, e Jesus deixa claro, é estar junto do pastor e junto do rebanho. Por isso o Senhor nos manda, versículo 17 desse capítulo 10. Preste atenção. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudentes como as serpentes, porque o lobo nos cerca como um leão a rugir. Ele vai estar travestido de coisas bonitas, de contravalores que serão espalhados para você, para a sua família, como a 8ª maravilha do mundo, para fazer você não se dar conta do perigo. Na fábula, ele não se traveste de vovozinha para engolir a Chapeuzinho? O lobo é astuto, o mal é astuto. Não é à toa que o Papa Francisco, há uns dias atrás, inaugurou no Vaticano uma estátua de São Miguel Arcanjo, uma imagem de São Miguel Arcanjo, grande e bonita, e consagrou o Vaticano e pediu que São Miguel Arcanjo alcance a igreja em todo o orbe, nos 4 cantos da terra. E ele disse: o mal, o demônio, está no nosso meio, atuando, inclusive no Vaticano. Olha que coragem desse Papa.
E se está atuando em todos os cantos, está atuando no meio de nós, para engolir a sua família. Enquanto o padre fala, vá pensando no mal que tem assolado a sua casa, porque no fundo nós sabemos, a gente sempre sabe. Para que você tenha coragem ao longo desse acampamento, de ir rompendo com tudo aquilo que te afasta de Deus, que afasta a tua família de Deus, que afasta os teus filhos de Deus, com essa coragem, porque faz parte da sua missão testemunhar Jesus, como casal cristão tem marca, a marca do amor, ágape, do amor doação, do amor capaz de sacrifício, do amor capaz de ir além, não é o tema do acampamento? Do amor capaz de tirar de si e ir além. Então tenha coragem de reconhecer que o lobo ronda, prudentes como a serpente. Simples, porque a verdade de Jesus não é para ser imposta. Simples como as pombas, porque a verdade de Jesus que você é chamado a testemunhar, que faz parte da sua missão, não é para ser imposta, é para ser testemunhada, para aqueles que olharem para você, para vocês, marido e mulher, para a sua família, e verem lá uma comunidade de amor, como a igreja chama e define a sua família, uma comunidade de amor, eles olhem e digam: vale a pena ser assim, vale a pena viver assim, é isso que eu quero, é isso que eu quero para mim. E aí, olhando para vocês, eles encontrarão a fonte que sustenta o lar de vocês, Jesus, o próprio amor, o Senhor, Deus, a fonte do verdadeiro amor. E terão vontade de ser também um testemunho que irradia, um testemunho que contamina, no bom sentido da palavra, que toca quem está do nosso lado. E aí, como lembra São Francisco de Assis, sem dizer uma palavra, os casais cristãos pregam sermões para o mundo, simples como as pombas. Sem dizer uma palavra, prega-se sermões para o mundo, para aqueles que convivem com você no trabalho, no estudo, nos lugares onde você vai, nos lugares que você frequenta, até mesmo lá dentro do seio da sua família, dos parentes, daqueles que são contrários à sua fé, daqueles que têm se tornado muitas vezes obstáculos para que você viva e testemunhe a sua fé, que tem incomodado tanto, e você às vezes reclama deles: meu Deus, como que eles falam mal, vive falando, dizendo que eu rezo demais, que eu vou demais à canção nova, que eu estou demais na igreja, que eu vou demais à missa. Meu Deus, quando que eles vão entender? Reze só por eles, porque esse teu testemunho simples, mas eficaz no amor, vai incomodando e contagiando. Não tenha dúvida disso. É sua missão. Jesus trouxe você, casal, aqui, a esse acampamento, para que você se convença de que vocês são no mundo sinais desse amor
que brota de Deus, que brota da fonte que é Deus. É para isso que vocês vieram. É para isso que vocês vieram. E Deus realiza. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Prudentes como as serpentes sejam vocês. Simples como as pombas sejam vocês. Diante desse mundo que quer afastar vocês da graça de Deus, que quer impedir vocês de testemunhar aquilo que vocês aprendem com Jesus, que quer impedir vocês de testemunhar, de vivenciar a sua missão. Vocês são missionários, discípulos e missionários de Jesus. Não deixem de lado essa missão. E se você veio enfraquecido, se você veio desesperançoso, se você veio abalado na sua fé, se você veio com uma angústia no peito e no coração, porque você sente que a sua família está desmoronando, que a sua família está ruindo, você olha para o seu esposo e clama por misericórdia, você olha para a sua esposa e clama por misericórdia. Jesus está dizendo para você nessa missa: firme na missão, confia e persevera. Essas duas palavras que sustentam você na missão, que sustentará a sua família na missão, brota dessa liturgia de hoje. Confiança e perseverança. Nós já sabemos, o lobo está aí, mas não tema. Confiança e perseverança. Vamos ver a confiança na primeira leitura. Esse texto bonito que ao longo dessa semana a liturgia vai nos apresentando, foi nos apresentando. A história de José. São os capítulos finais da história de José do Egito. A família que sofreu a ação do lobo, da inveja, do ciúme, da disputa entre irmãos, do doentio sentimento de inferioridade de um irmão para com o outro em relação ao pai, que levou irmão a vender irmão, que levou irmão a colocar irmão em perigo, que levou irmão a ser escravo no Egito. Uma chaga aberta dentro daquela família. Uma família marcada com uma missão dada por Deus. Uma família marcada por levar diante de si a missão de se tornar um povo, o povo querido de Deus. Uma família que cresceu tendo Deus diante de si. Jacó, Israel, o patriarca, vendo os seus filhos brigarem entre si. Quantas famílias brigando, quantas famílias em desavença, irmãos matando irmãos, pais longe dos seus filhos, quanto ódio, quanto rancor, quanto ressentimento, quanta mágoa, quanta morte, quanto cheiro de morte no seio das famílias. Briga por herança, por dinheiro, por bens, por coisas que passam. Brigas, falta de reconciliação, de perdão. Eu acabei de escrever um texto despretensioso na Canção Nova, mas que fala do essencial.
Perdoar sem limites, contando a história de uma família, que na graça do perdão, na graça da reconciliação, foi restaurada. Numa situação dificílima do alcoolismo do pai, o perdão e a reconciliação transformam famílias, transformam vidas. Aqui nós temos os últimos capítulos dessa história de José, que é a história de muitas e muitas famílias por esse Brasil afora. Mas uma marca presente no coração do jovem José e do pai Israel era a confiança em Deus. Mesmo sofrendo todas as adversidades, mesmo sofrendo todas as dificuldades impostas pelas brigas com os irmãos, José nunca tirou os olhos de Deus, nunca deixou de confiar, alimentou no seu coração a confiança plena em Deus. Veja a situação de Jacó nessa leitura que ouvimos, de José nessa leitura que ouvimos. Ele teria que ir para o Egito. Egito na Sagrada Escritura tem sempre a ver com escravidão, com pecado. Egito sempre lembra o background da fé judaica, o Êxodo, o livro do Êxodo, onde o povo escravo no Egito foi liberto por Deus, através do grande profeta Moisés. Egito sempre lembra pecado e escravidão. Jacó sabia, Israel sabia, que ir para o Egito era arriscadíssimo. Mas ele não via saída, a não ser descer com a sua família, com seus bens, para o Egito, porque a fome era demais. Ele já estava sofrendo, porque o filho que ele amava, havia sumido. Ele acreditava que tinha sido devorado pelas feras. Ainda isso, ter que descer para o Egito, ter que colocar a família em risco nessa terra inóspita, nessa terra pagã, colocar a fé da sua família, do seu povo em risco. Mas Jacó confiava em Deus. E diz o texto, preste atenção, do livro do Gênesis, no capítulo 46. Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe: Jacó, Jacó. Ele respondeu: aqui estou. E Deus lhe falou: eu sou o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer para o Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo, e eu mesmo te reconduzirei de lá. E Jacó foi, confiando em Deus, confiando na palavra de Deus. Ele enfrentou a situação de adversidade, ele enfrentou a situação de medo, ele enfrentou o Egito, ele enfrentou todas as situações, porque ele confiou em Deus. Ele foi, e porque ele confiou em Deus, obedeceu e foi, Deus restaurou a sua família, Deus reconciliou a sua casa. Daí, desse texto, desses capítulos do Gênesis, nasce aquela expressão que a gente usa muito em português: Deus escreve certo por linhas tortas. O que parecia uma desgraça iminente, uma situação absurda, sem saída, porque ele obedeceu, salvou o povo, salvou a sua comunidade, salvou a sua família.
Confiança. Confiar em Deus, para que você cumpra a sua missão no mundo. Preste atenção, casal cristão, para que você cumpra a sua missão no mundo, é necessário que você confie em Deus. Você que tem colocado a sua confiança no dinheiro, achando que é o dinheiro que vai salvar a sua família. Você que tem colocado a sua confiança nos bens que você possui, achando que é isso que vai dar estabilidade para a sua família. Você que tem colocado a sua confiança em relacionamentos quebrados, achando que isso é que vai salvar a sua família, saiba que o que salva a sua família é a confiança depositada em Deus. Ele é o sustento da sua casa, Ele é o garante da sua família, não há outro. Mas é preciso que você se convença disso. Você que já está desistindo, que tem repetido inúmeras vezes na sua oração de lamúria, que não tem jeito, que não tem solução, que vai ser assim mesmo. A confiança é para ser depositada em Deus, em Jesus. Ele vem em socorro. Se quisermos ligar essa primeira leitura com o Evangelho, Jesus garante, o Espírito Santo virá em seu socorro, para que você testemunhe, para que você cumpra a sua missão. Jesus sabe que a sua missão como família, nesse tempo que se chama hoje, está cada vez mais dura, mais difícil. Basta conversar 10 minutos com um pai e uma mãe, falando dos seus filhos, você sente o quanto os pais estão angustiados, quando não, perdidos. A resposta, confiança em Deus. Porque quem confia em Deus, escuta, ouve as coisas de Deus. Quem confia em Deus, não se afasta do rebanho. Quem confia em Deus, se coloca nas mãos do bom pastor. Quem confia em Deus, não se arrisca em aventuras que sabe que não vai trazer paz ao coração e à família. Quem confia em Deus, luta, na certeza de que Deus jamais o abandona. O texto de Gênesis 46 continua dizendo: Jacó, eu estarei ao teu lado, não temas, eu estou ao teu lado. Você tem consciência que Deus está do teu lado? Que combate com você? Então para que esse desespero? Então para que toda essa oração de lamúria? Lança-te nos braços de Deus, confia nele. É essa situação financeira que tem te tirado o sono, pai? É essa situação financeira que tem te tirado o sono, mãe? É o seu trabalho? Confia. Quando a gente confia em Deus, Deus age no nosso coração. Nós somos tomados por uma paz, por uma segurança que a gente não sabe de onde vem, não sabe nomear de onde vem, mas sabe que vem, que está aí, sabe que é de Deus. Isso te torna mais leve, mais criativo. Deus abençoa, você acha saída, você descobre direção, rumo, você encontra o melhor caminho para seguir, a melhor direção para ir. E quem sabe aquele negócio que você não queria perder de jeito nenhum, morre para se levantar no lugar algo muito maior e muito mais abençoado, porque Deus reservou para você muito mais e você estava vivendo de migalhas e nem sabia.
Deus reservou para você algo muito melhor e maior. E por causa do seu apego, da sua confiança nas coisas e não em Deus, você não percebeu. Confia. Confia. Uma confiança tão grande que gera em nós perseverança. O segundo pedido: a sua missão precisa ser exercida nesse mundo, e precisa ser exercida. O mundo precisa do seu testemunho de casal cristão. O mundo precisa do seu testemunho de casal católico. A sociedade precisa que você mostre de fato que o que sustenta a sociedade é essa célula máter chamada família. O mundo precisa do seu testemunho. Precisa. Mas você precisa se dar conta, meu irmão, se dar conta, minha irmã, que o seu testemunho se dará na confiança e que exigirá de você perseverança. E aí nós olhamos para o Evangelho, nos voltamos para o Evangelho e tomamos consciência do quanto será desafiador viver a missão nesse mundo. Deus não nos engana, irmãos. Deus não nos engana. Por isso que em um dado momento Jesus diz que traz a espada, o fogo, porque é luta. E como os casais cristãos lutam hoje, precisam lutar hoje, melhor dizendo, porque os ataques vêm de todos os lados. Se torna profecia aquele texto que com muita probabilidade estava presente no seu matrimônio. Lembra-se? Tem alguns que já faz tanto tempo que já não lembra mais, né? Ah, padre, faz tanto tempo. Ontem eu visitava um casal, e aí a esposa me contava: padre, cheguei em casa e levei o maior susto, porque tinha um arranjo de flores enorme. E aí quando eu vi aquele arranjo de flores, o sorriso no rosto do meu esposo, todo feliz, abrindo a porta para mim, a esposa falando, hein? Eu já pensei, meu Deus, que data que eu esqueci. Que data que eu esqueci. E começou a pensar. E aí o marido aproveitou para tripudiar, né? Porque geralmente quem esquece é ele. Não é verdade, esposa? Geralmente quem esquece é ele que esquece. No seu caso não é assim, Ricardo? A Lilica está ali, eu vou confirmar. É. Mas geralmente ele esquece. Olha, eu sempre digo assim, graças a Deus, eu cada vez mais confirmo a minha vocação sacerdotal. Porque se eu fosse marido, a minha esposa estava roubada. O que eu lembro, o que eu marco de manhã, à tarde eu já esqueci. Não ia ter lembrança de namoro, casamento, aniversário dos filhos, ia ser uma luta. Ainda bem que eu estou feliz na minha vocação, porque a minha esposa ia ter um trabalho danado. Mas essa esposa chegou e aí pensou, meu Deus, que data? Sabe qual era a data? O dia do primeiro beijo em que ele voltou para casa na certeza de que estava namorando a sua futura esposa. E aí ele preparou aquele arranjo. E o pior foi depois a resposta da esposa, quando ele contou o que ele estava comemorando.
Mas bem, você não se lembra do nosso primeiro beijo, de quando a gente iniciou o namoro? Ele virou e falou assim: Eu nem achei que aquilo lá era para ser namoro, para mim foi só um beijo, achei que a gente estava ficando aquele dia. Um balde de água fria no marido. Aí ele virou e falou assim: já que eu comprei as flores, fica com ela mesmo. E a gente comemora assim mesmo. Mas tem muitos aqui que talvez nem se lembram, retomando o que eu comecei a dizer. Ainda não se lembram daquele texto que com muita probabilidade foi lido no dia do seu matrimônio. É o evangelho mais lido nos matrimônios. Casa sobre a rocha e sobre a areia. Mateus capítulo 7. Foi esse o do seu matrimônio? De ninguém, não, ou vocês não lembram mesmo? Não lembram aí, olha, alguns. Vejam, Mateus capítulo 7, casa sobre a rocha e sobre a areia. Nesse evangelho, Jesus diz com todas as letras. A diferença está no alicerce. Quem alicerçou sobre a rocha, que é Jesus, fica de pé. Quem não alicerçou, afunda. Porque chuva, vento, enxurrada, vem para todo mundo. Para todos os casais, todos. Os cristãos e os não cristãos. A diferença está no alicerce. E eu trouxe esse texto à tona, porque eu me lembro bem, aqui mesmo nesse lugar, o Padre Léo dizendo, à luz desse texto, que os casais são atacados de todos os lados. De cima, chuva, do lado, vento, por baixo, enxurrada. E que se o casal cristão não se convencer dessa confiança em Deus, alicerçada na rocha que é Jesus, a casa cai. Em bom português, a casa cai. A rocha é Jesus. Deus não engana. Ele diz que a chuva, o vento, a enxurrada vai virá, já veio. Quem sabe foi até essa enxurrada que trouxe você hoje pela primeira vez num acampamento para casais da Canção Nova. Quem sabe foi essa enxurrada. Para lembrar para você qual é o alicerce. Então, Deus não engana. As lutas acontecerão, os embates acontecerão, e você precisa estar preparado. Alicerçado na confiança, perseverar em tudo aquilo que Jesus te pede. Em tudo aquilo que significa ser cristão. Perseverar na transformação do seu lar, do seu relacionamento, numa igreja doméstica, como chamam os documentos da igreja. Perseverar em fazer da sua casa, do seu lar, um santuário da vida, de proteção da vida. E nesse santuário da vida, fazer brotar as virtudes, os valores que não passam. É assim que você vai perseverar. Você vai perseverar ajudando os seus filhos, educando-os na fé, porque a primeira missão de educador é do pai e da mãe. Educando-os na lei de Deus, no amor, como você prometeu no dia do seu matrimônio. Você vai perseverar assumindo os valores cristãos. E enquanto o padre fala, vá pensando na sua casa, na sua família. Vá pensando no seu dia a dia. Vá pensando que valores vocês têm deixado de lado. Que valores vocês têm deixado escorrer pelo ralo da cobrança do mundo, das pressões do mundo.
Vocês têm rezado juntos? Testemunho bonito do Ricardo, da Lilica, no sentido de chamar os casais para a oração em comum. Vocês têm de fato rezado juntos? Não na Canção Nova, na sua casa. A palavra de Deus tem se alimentado da palavra de Deus? A palavra de Deus está presente todos os dias na sua experiência de casal. Eu não estou falando da Bíblia lá em cima do armário, na estante da sala, que você coloca no dia da novena. Não. Estou falando da sua Bíblia de cabeceira, aquela que você abre todos os dias, junto do seu esposo antes de dormir, ou ao se levantar, desejando um dia abençoado para o esposo, um dia abençoada para a esposa. Eu estou falando da missa que vocês vão juntos, não só quando estão na Canção Nova, mas durante o dia a dia. A missa dominical, preceito, mas aquela missa quando vocês têm oportunidades ao longo da semana. Cristão que entende o mistério e que pode, vai à missa todo dia. Vai à missa todos os dias. Esse é o ápice da nossa fé. O momento máximo do nosso dia, nada substitui a Eucaristia, a não ser o dever de caridade imediata. Os valores do cuidado um pelo outro, do amor, do afeto, do carinho, do namoro. O casal que eu visitei ontem, eles tinham me convidado para jantar, mas quando eu soube que era namoro, eu, como um padre de bom discernimento, que eles estavam festejando o primeiro beijo, o primeiro namoro, eu, como um padre de bom discernimento, fiz questão de comer rápido e voltar para Betânia. Por quê? Porque queria mais que eles fossem namorar mesmo. E aí, eu é que não queria levar o nome, né? Depois ele sai, fecha a porta e diz, tá vendo? Esse padre é assim, já que ele não pode comer, joga a terra. Atrapalha os outros. Não. Jantei rapidinho e deixei o campo livre para os dois namorarem. Se namoraram ou não namoraram, não sei. Esse deve estar escutando agora. Mas que eu deixei o campo livre, porque quer alegria maior no céu do que um esposo e uma esposa de longos anos de casamento, namoradores? Como diz uma amiga minha, o meu namorido, mistura de namorado com marido, é o meu namorido, padre. Valores que nós não podemos deixar escoar pelo ralo da pressão do mundo. O valor da educação dos filhos. Você é o primeiro responsável. Você, mãe, é a primeira responsável. Você tem ensinado seus filhos a rezar? Você tem falado de Deus, contado as histórias da Sagrada Escritura para ele, ensinado a Bíblia ao pé do ouvido do seu filho, da sua filha? Você tem falado do amor de Deus para eles, para que eles descubram nos seus braços de pai, nos seus braços de mãe, o quanto Deus os ama? Ou você tem vergonha da sua fé? Você tem vergonha de falar de Deus? E isso para nós homens é tão complicado. Como eu encontro nos retiros de casais em Betânia, que graças a Deus estão cheios, homens, maridos que vêm na hora da confissão dizer para o padre: Padre, eu tenho a maior dificuldade de expressar meus sentimentos. Eu tenho a maior dificuldade de falar de Deus. Como eu queria, mas tem algo que me impede. E aí conta a história,
fala dos pais, dos avós, de como eram. E aí o desafio de chamá-lo a uma experiência profunda de Deus, de tal forma que ele possa transbordar todo o amor que ele traz dentro daquele peito de pai, daquele peito de esposo, daquele peito de marido. Deus chama vocês a essa vivência, é missão que precisa ser alegre, pautada na confiança e na perseverança. Porque o lobo está aí, rodeando a sua casa, a sua família. E se você der brecha, ele pula, ele devora. E depois que ele devora, os estragos são muito grandes. Para consertar depois, graças a Deus, o nosso Deus é o Deus da reconciliação. Nosso Deus é o Deus do amor. Nosso Deus é o Deus do recomeço. O nosso Deus é o Deus que nunca desiste de nós. O nosso Deus é o Deus que sempre olha para nós como possibilidade. Ele jamais desiste de você, da sua família, da sua casa, do seu esposo, da sua esposa. E espera que você faça o mesmo. Por isso, é hora de fé. Comece esse acampamento com muita fé, acreditando que Deus está trazendo para a sua casa e para a sua família, está trazendo para o seu relacionamento de esposo e esposa, tudo aquilo que vocês precisam, para reacender a chama do amor que leva vocês além, do amor que vai além. Vocês ouvirão, por meio de todos aqueles que falarem com vocês, Ricardo e Eliana, Nelsinho Correia, que estará aqui, Padre Christian, Professor Felipe, todos que estarão aqui, serão instrumentos de Deus, para que vocês possam, na fé, reacender a chama desse amor que os leva além, que faz ir além, que faz não desistir. Por isso, fique de pé nesse momento. Fique de pé, olhe para a sua esposa, para o seu esposo. Quem está sozinho, coloque a mão no seu peito e faça esse compromisso. Não precisa nem dizer nada não, só no toque, no abraço. Faça esse compromisso de viver esse acampamento com toda disponibilidade. Vá dizendo a Jesus e a sua esposa aquilo que disse Israel na primeira leitura: aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para mergulhar na Tua confiança, para me deixar guiar pelo Teu Espírito. Aqui estou, Senhor, disponível para renovar os laços do meu matrimônio, para renovar o carinho pela minha esposa, o amor pela minha esposa, para renovar o amor pelo meu esposo, para renovar a minha missão de família, família cristã, família católica. Aqui estou, Senhor, disponível, confiante nas Tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Vem sobre mim, vem sobre a minha família, vem sobre a minha esposa, o meu esposo, com o Teu Espírito Santo, e nos faça viver a graça da confiança e da perseverança na missão. É o que eu te peço, Senhor. Vá dizendo isso ao Senhor. Trace o sinal da cruz na fronte do esposo, da esposa. Abrace forte, dê um beijo e diga mais uma vez: que bom que você veio. Agradeça a Ele a disponibilidade. Que bom que você veio, esposa. Agradeça a ela a disponibilidade. Nós estamos aqui. Estamos juntos. Aqui. Feche os seus olhos.
Deus chega onde você não pode chegar, Deus vai onde você não pode ir, Deus alcança o que você não pode alcançar. Eu tenho repetido isso em Betânia, nos lugares onde Deus tem me levado, e sobretudo para os casais. Nesse início de acampamento, encerrando esse nosso momento de mesa da palavra, passando para a mesa da Eucaristia, para colocar junto com o pão e o vinho, para que seja transformado junto com o pão e o vinho. Eu quero convidar você a colocar a sua necessidade, a necessidade do seu relacionamento, a necessidade do seu casamento, do seu matrimônio, o milagre que você deseja, o impossível que você quer alcançar, diante desse Deus que tudo pode. Deus chega onde você não pode chegar, Deus vai onde você não pode ir, Deus alcança o que você não pode alcançar. Creia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!